Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje o vídeo vai ser bem longo, então já prepara seu guaraná, sua pipoquinha. Inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, deixa o seu joinha, ative as notificações aqui do canal para receber os vídeos novos, que esse próximo mês vai ter um monte de vídeo legal. E vamos começar! Alguns dias atrás eu vi uma série de 4 vídeos a respeito do Canadá, onde foram selecionados vários motivos do porquê o Canadá não valia a pena. A pessoa então falou um monte de verdades, das verdades dela, deixando claro que nós youtubers somos todos vendedores de college que passam para vocês uma imagem de um Canadá que não existe, né? Afinal de contas, tudo que nós passamos é que o Canadá é uma ilusão, não é mesmo? Então, diante disso, eu fiz um resumo dos 4 vídeos para que vocês não precisem assistir todos eles, porque deu 1h30, né, o total dos 4 vídeos, e passei esse resumo para vários amigos espalhados pelo Canadá, para que eles pudessem falar qual é a visão deles a respeito do que foi dito na província deles ou nos lugares que eles conhecem aqui dentro do Canadá. Antes de tudo, eu queria pedir respeito a todo mundo que, teve aqui as suas opiniões no vídeo, inclusive a pessoa que fez o vídeo original, que eu tô fazendo um vídeo resposta. Afinal, não é todo mundo que sabe conviver com as experiências alheias e as opiniões alheias, então vamos, por favor, hoje respeitar todo mundo. Chega a ser meio ridículo eu aqui vir pedir respeito à opinião alheia pra vocês, né? Mas tem gente que não respeita nem as vivências, nem as opiniões dos outros, especialmente quando são diferentes das suas, né? Das nossas, das próprias. E na verdade eu acho que o problema não eram nem as opiniões, né, dos vídeos, e sim a forma com que essas opiniões foram passadas. E as estatísticas que foram jogadas durante o vídeo e deixaram as pessoas muito assustadas. Então, vamos começar. Eu vou começar pelo segundo vídeo, vou deixar o primeiro vídeo por último, tá bem? No segundo vídeo, então, ela disse que o seu emprego no Canadá não será melhor do que no Brasil. E que contatos valem mais do que formação acadêmica e currículo, inclusive também que voluntariado no currículo não vale de nada, apenas se você tiver contatos dentro desse voluntariado. E por último, que o mercado de trabalho é lento, pois o tempo de espera até a resposta de uma oferta de emprego pode demorar aí uns 3 meses. Bom, vamos lá, sobre emprego de uma maneira geral. Tem emprego no Canadá, sim, para quem tem idioma, o inglês ou o francês, para quem tem work permit e para quem quer trabalhar. Não necessariamente esse emprego será na sua área, na posição que você quer. O Manitoba Start, que é um programa da província de Manitoba, diz que você consegue um emprego na sua área, não necessariamente na posição em que você trabalhava no Brasil, num período de 3 a 6 meses. Em Montreal, por exemplo, não são todas as profissões que vão ter emprego, mas especialmente a área de TI tem bastante emprego. Inclusive, a província do Quebec em 2016 foi a que mais empregou gente, então a taxa de desemprego deles caiu. O chato mesmo disso tudo é ter que recomeçar do zero, que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Uma coisa que as pessoas têm reclamado muito ultimamente é que mesmo com o work permit e com o inglês, elas não estão conseguindo empregos porque elas não são residentes permanentes e nem cidadãos canadenses. E as pessoas que entrevistam elas acabam perguntando, vocês são residentes permanentes ou vocês são só temporárias e tal? E tem vagas que deixam isso bem claro, ó, a gente só quer residente permanente, a gente só quer cidadão canadense, ou preferencialmente, né? E no fundo, eu acho que isso tá certo, sabe? Porque imagina só você como empregador ter que contratar uma pessoa que tem 1 ano de work permit e você vai lá e gasta um tempo fazendo as entrevistas, você vai e treina aquela pessoa pra pessoa ir embora e às vezes não conseguir residência permanente, não conseguir estender visto, e você ter que começar tudo de novo, o processo de procurar outra pessoa, né, porque o temporário que você contratou foi embora. E lembrando que alguém que aparece mais ou menos com esse perfil não tem ainda experiência de trabalho canadense, então mais um fator. O tempo de espera pode ser sim longo, né, e tem gente que compara com mulher fazendo cu doce com homem na conquista, mas é aquela coisa, tem gente que arruma muito rápido. Meu marido, por exemplo, arrumou em 19 dias. Né? Aqui no Canadá, ele já estava empregado. Na área dele, com o salário que ele queria e tudo mais. E é claro, gente, que se você conhece as pessoas certas, tudo fica mais fácil, né? Você tem mais chances de ser apresentada para um empregador que tem interesse e tudo mais. Mas se o cara for um bom profissional e ele soubesse vender, ele também consegue emprego sem contatos. Não existe uma restrição de sem contatos você não consegue um emprego nem de cleaner. Não existe isso. E o voluntariado ele é muito bom por 3 motivos. Primeiro, porque você treina o seu idioma. Segundo, porque você faz os seus contatos. Terceiro, porque no currículo isso tem sim um peso. E aí entra a parte que assusta as pessoas, porque eu também tô narrando um pouco do universo de TI, né? Meu marido é de TI. Quando você sai desse universo de TI, as coisas elas ficam um pouco mais complicadas, especialmente se você tem uma profissão regulamentada. Você ter um doutorado no Brasil, por exemplo, pode não ter peso nenhum comparado com você ter um college aqui no Canadá. Eu sei que é difícil ouvir isso e tal, mas existem, como nós,
diversas pessoas, milhares de pessoas chegando no Canadá todos os dias e tentando também arrumar emprego nas suas áreas. E eu tenho certeza que elas também eram qualificadíssimas no país de origem delas. E a gente tem que estar ciente de que talvez a gente realmente precise dar vários passos para trás para poder no futuro andar para frente. É um recomeço, gente, como eu já falei. Você muitas vezes pode chegar aqui com um idioma não fluente, com um currículo cheio de empresas que eles não conhecem e também com referências que são difíceis de comprovar. Então, é sim de se desconfiar. O terceiro vídeo foi sobre saúde, então vamos lá que eu vou ler o resumo que eu fiz aqui. O terceiro vídeo começou falando sobre preços de alimentos saudáveis e naturais que são bem mais caros do que os processados, como verduras, legumes, carnes e queijos, e que isso poderia ser a causa de um número alto de pessoas com doenças como câncer no Canadá. Para quem não sabe, o Canadá ele tem apenas o sistema público de saúde. Você pode sim ter um plano privado, mas ele não é igual ao plano privado no Brasil. O plano privado daqui, ele cobre coisas como massagem, fisioterapia, quiropraxia, dentista e tal, mas não é igual ao Brasil não, tá? Você vai, no final das contas, ter que usar o sistema de saúde público do Canadá. Para situações de emergência, é possível que você espere de 5 a 6 horas para ser atendido e quando você tem o atendimento, além de não ser adequadamente atendido, os médicos não se preocupam em prevenir nada e não vão te passar exames. Somando a isso, os remédios são caros e é muito possível que, ao sair do médico, ele te mande voltar para casa e tomar água com fruta para melhorar. E o vídeo termina com um dado assustador de que 65 mil pessoas saem do Canadá por ano por não ter atendimento médico de qualidade. E eu acabei de reduzir 25 minutos a um parágrafo, mas tudo bem. Bom, quando a gente vai falar sobre preço de comida, custo de vida de uma forma geral, a gente tem que levar em consideração, antes de qualquer coisa, o salário mínimo. Que, vamos combinar, no Brasil não compra nada. Os preços dos legumes, verduras, frutas aqui podem ser sim mais caros, mas é muito mais fácil alguém que ganha um salário mínimo aqui comprar esses legumes, frutas, verduras, do que alguém que trabalha no Brasil e ganha o salário mínimo. E uma outra coisa que é uma experiência minha, tá, atendendo pacientes aqui em Vancouver, é que eu percebo que muitos pacientes comem só uma vez por dia e comem muito mal. Eu não sei a razão disso, tá? Eu não sei, eu fiquei muito assustada quando eu vi que muitas pessoas comiam só uma vez por dia, mas assim como tem gente que come só uma vez por dia, tem gente que se alimenta de forma muito saudável. É só você comparar piquenique de brasileiro e piquenique de canadense. O brasileiro vai levar um monte de porcaria gostosa e os canadenses vão levar frutinha, legume, sabe? Umas coisas assim saudáveis. E eles têm assim uma certa coisa com o sabor doce. Não sei porque que eles não gostam. Então, assim como no Brasil, a gente tem pessoas de todos os perfis que a gente pode imaginar, com todos os tipos de alimentação que a gente pode imaginar. Só um OBS, assim, só pra somar aqui a informação. O mesmo leite de amêndoas que eu compro aqui, o litro orgânico, no mercado a $3, esse mesmo litro no Brasil pode custar aí R$30. Então, né? Não sei assim se tudo que é saudável tá tão mais barato assim no Brasil. Mas sim, em lugares mais distantes, eu já ouvi que na província de Newfoundland, eu acho que é assim que se fala, o índice de obesidade e diabetes é altíssimo porque as pessoas se alimentam mal, porque as comidas que chegam lá, as saudáveis, são muito caras, né? Então, quem mora em grandes centros acaba tendo a facilidade e o preço reduzido de comidas saudáveis, comparado com o resto do Canadá. Eu tenho uma amiga em Calgary que disse que as pessoas lá tentam sim se alimentar bem e o supermercado orgânico é o point de cada bairro. Ainda falando sobre Alberta, eles lá alertam muito sobre um gás chamado radon, que é tóxico e pode afetar mais assim as pessoas que moram em basements, por exemplo, já que é um que sai do solo. E, obviamente, esse gás pode ter consequência na saúde das pessoas. E, na verdade, no Canadá todo você vai encontrar programas de conscientização e prevenção, com todo o apoio de escolas e empresários. Com relação ao hospital, quando você chega no hospital com uma queixa que não há risco de morte, você vai sentar e esperar. Se houver risco, aí sim você vai ser atendido, fazer todos os exames possíveis e imaginários. O problema é que muitos de nós, brasileiros, acabam ficando mimados porque a gente tem uma dor nas costas e resolve ir para o hospital e quer ser atendido. E aqui isso não vai acontecer. O pessoal vai falar para você, vai para casa, toma um remédio e descansa, repousa. Vai passar. Tem gente aqui com casos piores do que o seu, vai para casa. O subsídio de remédio do governo do Quebec é altíssimo. Manitoba também tem subsídios que, se você tem o plano da província, você consegue também os remédios. Em outros lugares, como por exemplo aqui, né, no nosso caso, se você não tiver o plano que a gente tem por fora, é possível que você pague sim caro por um remédio.
o mesmo remédio que você compraria no Brasil por R$100, você pode pagar $100 aqui. A primeira experiência da maioria das pessoas que eu conheci aqui no Canadá com médicos de família foi decepcionante. Inclusive a minha. Eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. O atendimento da rede privada no Brasil é bem melhor, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que pagar pelo atendimento, né, privado no Brasil. Aqui, se você quiser fazer exames, você vai ter que pedir pro seu médico e se ele concordar, ele vai te passar. Como a pessoa que fez os 4 vídeos comentou, aqui não existe medicina preventiva e não existe mesmo. Então essa coisa de pedir o exame pode ser uma missão praticamente impossível se você não tiver com alguma coisa que o seu médico julgue que é importante de ser olhada. Se você estiver doente, ele vai te dar atenção. Se você não estiver doente, ele não vai te dar atenção. A verdade é que aqui o sistema de saúde do Canadá está preparado para lidar com pessoas em casos de emergência, muito mais do que prevenir doença. E sim, gente, o sistema é falho. Eu conheço muita gente que reclama do sistema de saúde daqui. Eu já ouvi falar de gente que quebrou o braço e teve que voltar para o Brasil para fazer operação lá porque não queriam operar aqui. Eu tive uma paciente que ela vai gravar com a gente contando a história de que ela estava com pedra no rim, com sangue na urina, urrando de dor, e os médicos acharam que ela estava tendo um ataque de ansiedade e mandaram ela voltar para casa. As pessoas, inclusive, falam aqui, se você tiver que ir no hospital, finge que tá morrendo, porque senão os médicos, os enfermeiros não vão dar atenção pra você. Mas apesar de tudo isso, tem bastante gente atenciosa assim, tá? Eu tive o prazer de ter o meu segundo médico de família, é absolutamente maravilhoso, eu não tenho que reclamar. E as pessoas normalmente falam isso, eu tive um primeiro médico de família horrível e o meu segundo médico de família é maravilhoso, o meu terceiro médico de família é maravilhoso. Vamos para o último vídeo agora, que depois eu vou passar para o primeiro vídeo. O último vídeo é sobre aposentadoria e transporte, e ele começa falando que devido à média de aposentadoria do Canadá ser de $1.100 a $1.200 canadenses mensais, que muitas pessoas podem vir a ter que trabalhar até os 70 anos, porque seria impossível viver numa cidade com custo de vida alto como Toronto, pagando remédios, né, já que você é aposentado, já está um pouco mais velho, com essa aposentadoria. Depois ela passou para o assunto transporte, onde foi alegado que o transporte público de Toronto é muito ruim, além de ser caro e ter atrasos constantes. Bom, com relação à aposentadoria, o ideal é você fazer uma aposentadoria privada, igual a gente faz no Brasil. Porque se a gente for depender da aposentadoria do governo, a gente não faz nada também. Essa aposentadoria privada é tipo uma poupança sem nenhum imposto, e algumas empresas também oferecem fundo de pensão. O custo de vida aqui ele pode ser alto, e eu concordo que ele é alto. Aqui as pessoas elas ganham um salário razoável, elas não precisam ficar se endividando se elas quiserem comprar um iPhone. Os preços das coisas são sim mais acessíveis. A aposentadoria aqui ela pode ser baixa, mas no Brasil, como eu falei, também é, e aqui você tem qualidade de vida, coisa que no Brasil, né, atualmente não tem não. A pessoa que trabalha a vida toda para conseguir, né, fazer essa aposentadoria e ter uma qualidade de vida. Inclusive, o aposentado ele tem diversos benefícios complementares à sua total disposição. Basta pesquisar. O transporte de Toronto não é perfeito. Eu conheço gente que adora. Eu, particularmente, odiei o transporte de Toronto. Então, né, eu tenho que concordar. E, de fato, é um dos motivos para eu não querer morar em Toronto. Mas o valor do transporte por malha que ele cobre não tá caro. É só comparar com o preço do transporte no Brasil, né? Que a gente vai ver que não tá caro. O meu problema com o transporte é que eu achei ele lento. E, na verdade, atrasos constantes, eu via isso no Brasil. Então, eu não acho nada demais. O pessoal de Montreal também reclama a beça do transporte de Montreal, que eu achei maravilhoso. O transporte de Calgary não é perfeito. E o de Manitoba, pelo que eu entendi, só existe em 2 a 3 cidades da província inteira. Eu gosto muito do transporte público de Vancouver. Eu acho que o problema do transporte está relacionado com as temperaturas muito baixas no inverno. Por exemplo, eu só vejo caos aqui no transporte quando tá nevando, né? Porque aqui a gente não tem suporte para neve. Mas eu imagino que os lugares que têm um inverno muito rigoroso vão sofrer com a parte de transporte por causa do inverno. Agora, por último, o tema do primeiro vídeo, que foi sobre violência. Vamos ler aqui o que foi falado. Bom, no primeiro vídeo foi relatado que durante o tempo que a pessoa passou em Toronto, ela sofreu mais tentativas de violência do que morando em cidades grandes no Brasil. No caso, a pessoa sofreu tentativas de assaltos e de abuso morando em Toronto, especialmente da parte de indianos, que, de acordo com ela, tem uma cultura forte de estupro e de desvalorização da mulher. Também foi dito que é uma tendência o Canadá ficar mais violento devido a um número crescente de imigrantes de culturas diversas e que podem trazer coisas ruins dos seus países e levar para o Canadá. Também foram citadas coisas como formação de gangue, gente louca na rua, números altíssimos de suicídios, problemas com drogas,
alcoolismo e violência doméstica sendo problemas sérios do Canadá. Ela também falou que a polícia no Canadá não faz nada quando você vai denunciar, pedir ajuda e tal, e que o jornalismo no Canadá é controlado para não causar pânico na população. Bom, vamos lá. Em Montreal, a tendência da violência, na verdade, está diminuindo, ao contrário da violência contra a mulher, que ou estabilizou ou está aumentando. E, de fato, eu ouvi algumas pessoas em Montreal falando que a parte de violência contra a mulher, de violência doméstica, de assédio e tal, é forte, assim, mesmo sendo uma província bem feminista. Eu acredito que quanto mais a gente for pro interior, mais casos de violência doméstica a gente vai encontrar. Eu conheço uma pessoa em Manitoba que, quando ela sofreu violência doméstica, não física, mas psicológica, ela foi procurar o apoio da polícia e a polícia acolheu, a polícia orientou tudo o que ela precisava fazer, como se proteger, onde ir, com quem entrar em contato. E, pelo menos em Manitoba, a maior parte dos casos de violência doméstica é dos First Nations e não dos imigrantes. Com relação à segurança, eu ouvi gente, né, para fazer esse resumo, que mora em Toronto e que falou que as alegações da pessoa que gravou os 4 vídeos são um exagero. Eu confesso que eu me senti muito segura lá. Eu me senti muito segura, na verdade, em todas as cidades em que eu fui no Canadá. Em Toronto, teve um dia que eu saí de madrugada carregando 300 equipamentos caríssimos e ninguém nem olhou pra mim. É claro que pra quem sai de cidades muito pequenas, ir pra Toronto pode ser uma coisa um pouco assustadora, porque é uma cidade grande, tem muita gente. Então a pessoa já pode andar meio paranoica na rua, mas não é esse bicho de 7 cabeças que ela pintou. Agora a questão das gangues, né? Existe bastante problema com gangue, sim. Pessoas que passam por rituais em que eles precisam violentar pessoas na rua para entrar nas gangues, especialmente pelo que eu ouvi aqui nessa região, na região de Surrey, onde tem sim muitos indianos, mas a gente entra nesse assunto depois. Eu conheço muitas pessoas que moram em Surrey e acham um lugar muito seguro, né? Elas sabem onde é que estão os probleminhas e por isso elas não vão passar lá. Em Manitoba também tem um problema de gangue, mas os integrantes mais perigosos são monitorados e identificados pela polícia. E fora esse negócio de gangue, eu raramente ouço qualquer coisa. Eu nunca escutei nenhum tipo de caso de assalto à mão armada. Esse negócio de colocar todos os indianos no mesmo saco é muito feio, né, gente? Vamos combinar que é a mesma coisa que fazer isso com a gente, dizer que todo brasileiro é ladrão, que todo brasileiro é filho da mãe. Não é? Os imigrantes trazem, sim, muitos comportamentos inadequados dos seus países e acabam deixando as pessoas desconfortáveis, né? Vai ter gente mais violenta vindo pra cá, vai ter gente mais conservadora vindo pra cá, vai ter gente com todo tipo de costume, coisas que a gente nem sabia que existiam, que as pessoas faziam. Mas dificilmente esses imigrantes vão fazer o Canadá ficar do jeito que o Brasil tá hoje. Com relação à polícia, eu vejo que a polícia, quando é acionada para um caso de emergência, que ela chega muito rápido, 2, 3 minutos ela tá na tua porta. Se não for um caso de emergência, vai demorar aí uns 20 minutos. E apesar disso, tem gente que acha que a polícia aqui é muito ineficiente. Eu já vi gente falando que a polícia nunca resolve nada, mas eu nunca passei por isso. Como eu falei, crimes violentos, eles são mais eficazes. Mas agora coisas menores, como furtos e tal, pode ser que não. Com relação a gente doida, tem sim bastante gente doida na rua no Canadá inteiro. Mas eles não mexem com ninguém, né? Eu, Kit, nunca ouvi falar de ninguém que foi agredido por alguém que tava na rua, ou doido, ou homeless, ou nada. Ou doido homeless. Com relação aos suicídios, eu particularmente só ouvi falar do povo que se mata no Skytrain, até porque causa um furdunço danado na cidade, o Skytrain para, etc. A mesma coisa em Calgary. Inclusive, às vezes eles só falam que foi um acidente, não falam que foi suicídio. A parte do jornalismo ela é delicada porque, na verdade, é bem difícil de você controlar o que é dito na mídia hoje em dia, né? Em qualquer lugar do mundo com internet. É difícil de esconder as notícias reais. Mas sim, eles evitam noticiar certas coisas para não dar status pros criminosos, né? Aquela coisa de você ter um bandido que o nego para na rua pra tirar foto igual o goleiro Bruno, não é mesmo? Muita gente quer ter os seus 5 minutos de fama da maneira errada e noticiar esse tipo de coisa sempre, obviamente, vai causar pânico na população. No Brasil, eles não estão nem aí com causar pânico na população. A minha amiga de Calgary contou que ela tem uma amiga que tinha um vizinho que mantinha 2 mulheres presas para serem abusadas dele e de amigos, e que depois o cara foi preso, e que ela só ficou sabendo disso porque ela é vizinha do cara, né? Isso não foi noticiado. Então tem sim maluco que faz todo tipo de coisa.
Imagina esse cara jogado no noticiário, pode dar ideia pra maluco, né? A gente já constatou que tem muita gente doida aqui no Canadá, né, gente? E pra finalizar todos os vídeos, ela fechou com a ideia de que o Canadá é um país extremamente socialista. E esse é um dos motivos também pra ela não querer mais morar no Canadá. Bom, é a vida. Tem gente que não sabe lidar com o posicionamento mais social, não vou dizer socialista, mas mais social, mais de esquerda do Canadá. Mas eu nunca vi isso impedir ninguém de direita de morar aqui. Nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de coisa nenhuma. E numa boa, gente, por maiores que sejam as dificuldades que a gente tem aqui no Canadá, por maiores que sejam os problemas que a gente encontra aqui, e eu já passei por muitos, quem me acompanha aqui no canal sabe, não é nada comparado com o que a gente pode passar atualmente morando no Brasil. Não adianta criar esse furdunço, sabe? Dizendo que o Canadá é só ilusão, que não é. Aqui você vai ter sim mais qualidade de vida, você vai ter sim mais segurança e você vai ter sim mais oportunidades. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu aí o vídeo inteiro. Se vocês quiserem, eu deixei na descrição todos os minutos de cada tópico aqui para vocês acompanharem. Para quem acha que acompanhar um vídeo muito longo é ruim. Desculpa por não ter dividido. Deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos para acabar com essa ideia de que o vídeo dela tava tão aterrorizante assim. E é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.